Eu pretendo ser muito breve na mensagem e transmitir a palavra que Deus colocou no meu coração com fidelidade a Deus e a sua palavra. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de fazer a leitura é considerada como a parábola mais importante da Bíblia Sagrada. O escritor americano que ainda está vivo, ainda está servindo a Deus em vida, pastor John MacArthur, ele diz que a parábola do filho pródigo é a mais importante de todas as parábolas que Jesus contou. É a parábola considerada como a parábola das parábolas, ou a principal de todas as parábolas da Bíblia. De todas as parábolas que Jesus contou, a parábola que mais se destaca pela sua extensão, pelos seus detalhes e pela sua importância é a parábola do filho pródigo. Charles Dickson disse que a parábola do filho pródigo é a maior das menores histórias que há em todo o mundo literário. Então, de todas as pequenas e curtas histórias, a mais importante de todas é a parábola do filho pródigo. Mas mesmo esta parábola sendo tão importante, você só encontra esta parábola no Evangelho de Lucas. É uma parábola singular. Mateus, Marcos e João não narram esta parábola, apenas Lucas. Curioso é que Lucas é o único escritor de todo o Novo Testamento também que não é judeu. De todos os 27 livros do Novo Testamento, apenas Lucas e Atos são escritos por um gentil, a saber, Lucas, que não foi apóstolo, não foi discípulo, mas foi cooperador do apóstolo Paulo. E segundo alguns escritores, se converteu a Cristo através do ministério do apóstolo Paulo. Lucas é o escritor do Novo Testamento mais clássico e mais refinado em suas palavras. Veja que de Atos a Lucas, ou de Lucas a Atos, se nós lermos desde o capítulo 1 de Lucas até o capítulo 28 do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que Lucas escreveu um grande livro que, biblicamente falando, é uma cronologia histórica da história do cristianismo primitivo. O único documento que nós temos da história do cristianismo primitivo e em ordem cronológica, inspirado pelo Espírito Santo, é o Evangelho de Lucas até Atos dos Apóstolos. Lucas escreve uma história completa, começando com o nascimento de João Batista e terminando na primeira prisão do apóstolo Paulo na cidade de Roma. Mas dentre a sua abundância de escritos, nós temos as parábolas. E Lucas narra um número alto de parábolas singulares. Destas parábolas singulares que Lucas narra, nós encontramos vários ensinos. Dentre esses vários ensinos, nós temos um ensino sobre a graça de Deus. O que são parábolas? Simplificando tudo, parábolas são comparações. A própria etimologia da palavra parábola é comparações. Parábola é basicamente colocar uma coisa ao lado da outra e extrair daquela comparação uma lição. Alguns escritores dizem que parábola tem pelo menos 2 propósitos. Sempre que Jesus contava uma parábola, ele tinha 2 propósitos ao contar esta parábola. O primeiro propósito era explicar aos homens o ponto de vista de Deus sobre a sociedade e sobre a religião. Grave, e eu vou tomar da frase que eu ouvi hoje na escola dominical do nosso irmão Júnior. Tome nota. Eu vou usar muito isso agora, eu gostei. Tome nota. Tome nota. Sempre que Jesus contava uma parábola, ele queria, através desta parábola, contar aos homens a forma como Deus enxergava a sociedade e a religião.
O segundo propósito que Jesus tinha em mente ao contar uma parábola era fazer com que os homens refletissem sobre aquela história e, após um período de reflexão, melhorassem em 3 sentidos. Quando Jesus contava uma parábola, ele queria que os homens olhassem para o passado, pensassem no presente e aguardassem o futuro. Sempre que Jesus contava uma parábola, ele queria que os homens olhassem para o passado e dessem glória a Deus, porque eles foram tirados do mundo e trazidos para o reino de Deus. Sempre que Jesus contava uma parábola, ele queria que os homens pensassem no presente, como viver uma vida digna do reino de Deus, como viver uma vida digna de Deus, como viver uma vida que agrade a Deus. E quando Jesus contava uma parábola, ele queria que os homens aguardassem o futuro. Deus nos tirou do mundo, nos trouxe para o reino. Deus está nos ensinando como vivermos nesse reino, e Deus está nos preparando para a volta do nosso reino. Então, quando Jesus contava uma parábola, ele contava aos homens o ponto de vista de Deus sobre a sociedade e a religião, e ele queria fazer com que os homens parassem e pensassem. Uma parábola era uma força de expressão para que os homens parassem, pensassem e melhorassem as suas vidas diante de Deus. Então nenhuma parábola era jogada ao vento. Quando Jesus contava uma parábola, ele tinha um propósito com isso. Um escritor chamado Cláudio Cantz, ele diz que as parábolas, simplificadamente, tinham 2 naturezas: uma natureza humana e uma natureza espiritual. Sempre que Jesus contava uma parábola, ele pegava coisas comuns para explicar coisas sobrenaturais. Cantz chega a dizer que assim como Jesus é Deus e homem, homem e Deus ao mesmo tempo, ele utilizava coisas naturais para abrir caminhos espirituais. Então quem ouvia uma parábola era levado em outra dimensão, e através de coisas do nosso cotidiano, Jesus ensinava coisas espirituais. Veja que as parábolas tinham um poder de julgamento. Não esqueça disso, e utilizando mais uma vez a frase, tome nota. As parábolas tinham um poder de julgamento. Mateus capítulo de número 13, Jesus conta uma parábola. E após Jesus contar esta parábola, e se isto não for lhe cansar, Mateus capítulo de número 13, é a parábola do semeador. Se você não for se cansar, dê uma folheada aí na sua Bíblia. E eu sei que você não vai se cansar, porque esta casa, este povo ama a palavra de Deus. Eu pensei que vocês iriam ficar em silêncio, mas vocês estão ligados, né? Mas esse povo ama a palavra de Deus. Olha o que Jesus diz. Ele conta a parábola do semeador. E ao terminar a parábola do semeador, os discípulos vão até Jesus e dizem: Senhor, teve um problema aí na sua pregação. O problema é que os homens que ouviram a sua pregação não entenderam nada. O Senhor falou 1 quilo, eles não entenderam 1 grama. E os discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, como é que pode isso? O Senhor pregou, só que ninguém entendeu a parábola. E ninguém entende por que o Senhor está pregando só em parábolas. Aí Jesus explica: a parábola tem um peso, e este peso é um peso de medida, é uma balança muito justa. Quem ouve uma parábola e crê no que está sendo dito, consegue entender perfeitamente o que foi falado. Agora, quem ouve uma parábola com o coração endurecido, tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. Tem olhos para ver, mas não enxerga. Tem coração para sentir, mas o coração está distante. Jesus chega a citar a profecia do profeta Isaías, capítulo 13 de Mateus, versículo de número 14. Olha o que Jesus diz: de sorte que neles quem? Nos que ouvem com incredulidade no coração, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam,
e sejam por mim curados. Verso 16, Jesus falando àqueles que estavam crendo: bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois vos digo em verdade, que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo. Veja, Jesus estava dizendo que a pregação da parábola separava dois grupos. Um grupo que não estava de forma alguma crendo, e outro grupo que estava crendo e melhorando as suas vidas. Até que no capítulo 15, versículo 1 do livro de Lucas, do Evangelho segundo escreveu Lucas, Jesus, após falar sobre a vida do discípulo, como ele sendo sal do mundo e luz do mesmo mundo também, no capítulo 15 Jesus inicia o texto, Lucas inicia a narrativa, dizendo que se aproximam de Jesus dois grupos de pessoas, um grupo de publicanos e um grupo de pecadores. Os publicanos naquela época eram vistos pelos judeus mais ortodoxos como um grupo de traidores à própria pátria. Publicanos eram trabalhadores do governo romano e às vezes eram judeus que trabalhavam para Roma para cobrar imposto dos próprios judeus. E para os judeus da época, Roma era uma força opressora maligna, e quem se aliasse para trabalhar com Roma estaria se aliando e dando mais força aos inimigos da nação judia. E os publicanos eram vistos como ladrões, amaldiçoados, longe de Deus, sem salvação, sem esperança. Lembram da história de Zaqueu? Quando Zaqueu desce da figueira e Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, o que Zaqueu diz para Jesus? Senhor, se eu roubei alguém, restituo. Então Jesus disse: veja, hoje entrou salvação para esta casa, porque este homem também é um filho de Abraão. Então observe que Jesus estava quebrando todo o preconceito social e mostrando aos homens que ele veio para os doentes e para os perdidos. Então a Bíblia diz que se aproximam de Jesus os publicanos, mas também os pecadores. Quem são os pecadores? Um misto de gente de tudo quanto é tipo. Todos os tipos de pessoas problemáticas, com problemas, problematizados, todo tipo de gente que vivia uma vida de sucessos e insucessos sucessivos que se sucediam na vida. Desculpe o pleonasmo, mas todo tipo de gente sentou aos pés de Jesus e a Bíblia diz que Jesus começou a pregar. Porque sempre aos pés de Jesus terá lugar para aqueles que querem o ouvir. Mais uma vez, viu? Tome nota. Sempre aos pés de Jesus terá espaço para publicanos e pecadores. O reino de Deus permanece com as duas portas bem abertas, e Deus conclamando o que disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, o meu jugo, que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, e vocês vão encontrar não descanso para o corpo, mas vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então no reino de Deus sempre tem lugar para mais um. No reino de Deus sempre tem um local para quem quer e quem está disposto a ouvir. A Bíblia diz então que quando os publicanos e pecadores se assentaram para ouvir, chegou mais dois grupos. A Bíblia diz, capítulo 15, versículo de número 2, que chegaram os fariseus e os escribas, duas facções religiosas dentro do judaísmo. Os fariseus, que tinham uma ortodoxia extrema e acreditavam que a salvação era dada apenas aos judeus praticantes de toda a lei, a ponto de pela lei eles criarem o que a Bíblia chama de tradição dos anciãos. Por exemplo, a lei de Moisés dizia que o homem não poderia quebrar o sábado, mas a tradição dos fariseus dizia que o homem não podia dar mais de 100 passos por dia no sábado. Se desse mais de 100 passos, o sábado já teria sido quebrado. Os fariseus eram o tipo de grupo que obtinham conhecimento, mas estreitavam tanto a porta da salvação que os próprios não conseguiam passar, a ponto de Jesus compará-los a sepulcros caiados. E o próprio Jesus os confrontando disse: vocês são iguais sepulcros caiados. Por fora vocês estão pintados com cal branca, mas por dentro vocês estão mortos.
Vocês estreitam tanto a porta para o povo passar, que vocês próprios não conseguem passar por esta porta. Os escribas eram um grupo que possuía o alto nível intelectual. Na época, não é como hoje, que qualquer pessoa tem acesso à informação. Na época, não era todos que sabiam ler e escrever e interpretar bem um texto. Na época, os escribas eles eram escritores, leitores e intérpretes da lei. Eles eram as pessoas que liam os textos da lei de Moisés, reescreviam estes textos e interpretavam para o povo. E a Bíblia diz que esses dois grupos veem os pecadores e os publicanos sentarem aos pés de Jesus, e esses dois grupos ficam indignados. Como pode? Esse homem se diz filho de Deus e está se sentando com pecadores. Como pode? Esse homem se diz que é a própria verdade e está sentando com mentirosos. Como pode? Esse homem que diz que estabelecerá o reino dele sobre a terra, está sentando com publicanos que trabalham para o reino de Roma. Como pode? Esse homem que se diz filho de Deus está sentado com o filho dos homens. Como pode? Esse homem que diz ter vindo do próprio céu está falando com pessoas que não se desapegam da terra. Como pode? Esse homem tão puro falando com pessoas tão impuras. Esse homem tão grande falando com pessoas tão pequenas. Esse homem tão santo falando com pessoas tão pecadoras. Esse homem tão perfeito falando com pessoas imperfeitas. Esse homem tão bom falando com pessoas que não são tão boas. Esse homem tão justo falando com pessoas que não são tão justas. Esse homem tão sábio falando com pessoas que possuem uma grande ignorância. Esse homem tão espiritual falando com pessoas que ainda são carnais. Este é o grande mistério da graça de Deus. O forte se comunicando com o fraco, o grande se comunicando com o pequeno, o santo se comunicando com os não santos, o puro se comunicando com os impuros, o amor se comunicando com aqueles que não sabem amar em plenitude, a bondade se comunicando para aqueles que praticam obras más, o puro e santo se comunicando com aqueles que não são nem tão puros e muito menos santos. Esta é a graça da bênção de Deus sobre a humanidade. Conforme disse João no capítulo 3 e versículo 16 do seu evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ouça, qualquer coisa que você faça para Deus não chega nem perto do que Deus já fez por você. Qualquer coisa que você entregue na obra de Deus não se compara nem se equipara ao que Deus já fez por você. Se você das 24 horas do seu dia gastar 10 horas de joelho orando, você ainda não vai ter feito nada em comparação ao que Deus fez por você. Se você vir para os cultos por 365 dias por ano, você não vai ter feito nem um terço do que Deus fez por você. Se você hoje entrega para Deus o seu melhor, saiba que há 2000 anos atrás Deus nos deu o que tinha de melhor no céu. Glória! É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para nós. Veja, o melhor de Deus para você não é uma casa, o melhor de Deus para você não é um carro, o melhor de Deus para você não é um big de um grande salário, não. O melhor de Deus para você tem nome, sobrenome e nasceu em Belém da Judeia, morreu, mas ao terceiro dia o melhor de Deus para você é Jesus. Você aceita e crê nisso? O melhor de Deus para a tua casa é Jesus. Hoje a proposta de Deus é diferente. A proposta de Deus hoje é te fazer observar que o melhor de Deus não é coisas, o melhor de Deus é Ele próprio. O melhor que Deus tem para dar não é coisas efêmeras e passageiras, mas é algo eterno, permanente, firme e sólido. Se você puder, eu prometo não pedir muito isto, mas se você puder fazer assim com as suas mãos, faça assim, por favor.
Porque às vezes acordamos de manhã e nós reclamamos: olha, o melhor de Deus não chegou na minha vida, o melhor de Deus não veio em 2019, não veio em 2020, não chegou ainda em 2021, o melhor de Deus ainda não chegou na minha conta, o melhor de Deus não chegou no meu e-mail, o melhor de Deus não chegou no meu WhatsApp, o melhor de Deus não chegou no meu relacionamento. Mas eu preciso te alertar que o melhor de Deus já chegou há muito tempo, e você que ainda não se percebe, aleluia, você tem algo para dizer para aquilo que é melhor, você tem algo para dizer para aquilo que é superior a qualquer bênção que você receba. Não há bênção melhor do que acordar e saber que Jesus é o melhor para ele. Os fariseus e os escribas indignados olham e dizem: mas como é que Jesus consegue sentar aqui esse povo e pregar para eles? Como é que Jesus consegue sentar para essas pessoas? Não, era para ser o contrário, era para Jesus estar falando conosco. Nós somos os fariseus, e a palavra fariseu significa separado. Nós somos os escribas, somos nós que interpretamos toda a lei, e ele vai sentar com publicanos e pecadores? Não, tem algo errado. Isso não está certo. E isso não devia ser assim. Nós somos o grupo que merecia esse privilégio, e Jesus está levando esse privilégio para pecadores. Pois é, os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. Os fortes não precisam de força, são os fracos. Os grandes não precisam de mais crescimento, são os pequenos. Precisam de perdão, são os pecadores. Os falhos não precisam de aperfeiçoamento, os perfeitos não precisam de aperfeiçoamento, são os falhos que precisam. E se há uma coisa que Deus não combate com o homem, é no orgulho. Quando o homem se acha bom o suficiente, esse homem é quebrantado. Mas quando o homem reconhece: sou pobre, cego, nu, falho, fraco, estou em pedaços, Deus olha para esse homem, Deus olha para esta mulher, Deus olha para esta casa. Eu estou profetizando. Deus olha para esta família. É com vocês mesmos. É com vocês mesmos. E eu sei que hoje eu estou pregando para pessoas que entendem a minha linguagem. Eu estou pregando para pessoas que compreendem o que eu estou falando. Você não veio aqui porque você é Superman. Você não veio aqui porque você é uma super mulher. Você não veio aqui porque você é um super crente. Não, aqui é o local que a gente reconhece. Só estou aqui pela graça. Cheguei pela graça. Estou de pé pela graça. Estou vivo pela graça. Eu oro pela graça. Eu canto pela graça. Eu adoro pela graça. O dia que você achar que você ora porque você é forte, a tua oração bate no teto e volta. O dia que você achar que Deus recebe o teu louvor porque você é bonitinho ou bonitinha, bate no teto e volta. O dia que você achar que você está aqui porque você é poderoso, vai bater no teto e volta. Mas quando a gente passa por aquela porta e declara: vim pela graça, cheguei pela graça, oro pela graça, canto pela graça, o céu se abre sobre a nossa cabeça como está aberto agora, e as doenças são curadas, os caídos são levantados, os fracos são fortalecidos, os medrosos são encorajados, e Deus marcou esta noite para dizer para mim e para você: se eu encontrar em você espaço, eu não vou perder tempo, eu entro, eu habito, eu moro, aleluia, diga algo para Deus esta noite, porque Deus encontrou alguém fraco em nosso meio, Deus encontrou alguém fraco em nosso, vou dizer mais uma vez, Deus encontrou uma irmã fraca em nosso meio, Deus encontrou um varão fraco em nosso meio, Deus encontrou um obreiro fraco em nosso meio, Deus encontrou um adolescente, um jovem, Deus encontrou uma criança fraca, que para andar precisa de Deus, para falar precisa de Deus.
vou chegar. Eu te repreendo. Funcionou não, continuou, estou fraco. Mas eu já vou chegar na parábola. Deus me fez lembrar de um texto aqui agora. Você crê em profecia? Você crê em profecia? Deus me fez lembrar um texto agora. 2 Coríntios capítulo de número 12. Paulo teve um arrebatamento de espírito. Um escritor chamado Simon Kistemacher diz que não se sabe se Paulo foi com corpo, foi sem corpo, mas que sabe é que Paulo teve uma visão diferente. E Paulo disse: eu fui até o terceiro céu. Vi coisas que são inenarráveis aos homens, não dá para contar. Porque se eu contar, eles não vão suportar o que eu vi. Aí Paulo disse: porém Deus, pois me espinho na minha carne, para que eu não viesse me gloriar. E eu orei 3 vezes dizendo: me livra do espinho, me livra do espinho, me livra do espinho. Mas quanto mais eu orava, vinha um acusador, vinha um diabo e me esbofetava. Até que eu ouvi a voz de Deus: Paulo, a minha graça te basta. A profecia está aqui. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo termina falando que nós vamos declarar para o céu ouvir, para os demônios tremerem, para a nossa alma rejubilar. Eu todavia me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de mim, para que o poder de Deus em mim se aperfeiçoe. Aleluia, aleluia, eu estou sentindo a presença do único que é forte. Eu estou sentindo a presença do que eu preciso profetizar para a vida de alguém esta noite, que a presença de Deus é o que você precisa para vencer mais essa guerra. Você pensa que Deus não sabe as suas fraquezas, você pensa que Deus não sabe as suas limitações, você pensa que Deus não sabe a sua estrutura. No Salmo de número 104, o salmista disse: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E é verdade, é todo mundo aqui pó do pó, que o oleiro pega e quebra para lá, amassa para cá, aperta ali, glória. Mas o importante, querido, é que você é barro, mas está na mão do oleiro. O escritor e filósofo Jonas Madureira disse uma coisa maravilhosa. Ele disse o seguinte: hoje, dê um beijo na sua fraqueza e diga para ela: é por sua causa que eu me ajoelho. Tome nota, tome nota, tome nota. Tome nota, tome nota, tome nota, tome nota para a sua vida espiritual, querido. Dá um beijo na sua fraqueza hoje e diga: é por sua causa que eu me ajoelho. Dá um beijo na sua fraqueza e diga: é por sua causa que eu jejuo. Dá um beijo na sua fraqueza e diga: é por sua causa que eu ainda leio a Bíblia. O dia que a fraqueza sumir da sua vida é porque você já está na eternidade. Porque enquanto a gente estiver aqui, mata um leão hoje, mata um urso amanhã e mata um gigante depois. Dá um beijo na sua fraqueza e diga: se você puder, levante sua mão em nome de Jesus. Nós estamos em território de guerra e há pessoas que chegaram aqui tão fracas, eu vou dizer, chegaram aqui tão anêmicas espiritualmente, que hoje poderia ser o último culto da sua vida aqui nesta casa, mas o Espírito de Deus me trouxe aqui para te dizer: dá um beijo na sua fraqueza e diga para ela: eu vou de joelhos, mas eu não paro, eu vou me arrastando, mas eu não paro, eu vou chorando, mas eu não paro.
sua causa que Deus me faz se ajoelhar. Dá um beijo nesse problema que assola a sua casa e diga: é por sua causa que Deus me faz se ajoelhar. Eu dou glórias a Deus porque Ele não tira o espinho da carne, mas dá graça para a gente suportar e passar por mais essa prova. Ouça, às vezes Deus nos fere para nos sobrar, mas é melhor ser ferido por Deus para crescer do que ser abraçado pelo diabo para morrer. Deixa Deus tratar com você. Você está sentindo a presença? Você está sentindo esta presença que está pairando, passando, passeando? Esta presença esta presença que está visitando, libertando, transformando. Eu profetizo
prosseguir o sermão todo. Mas eu vou deixar isso aqui como a parte 1. Depois a gente vai para a parte 2. Às vezes nós temos que deixar o lado mais técnico da coisa e sermos sensíveis ao que Deus está fazendo. Mais uma vez, toma nota. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my
my faith would be made stronger in the presence of